Salve, salve galera! Estamos de volta aqui em um momento extraordinário nessa nossa preparação para o concurso nacional unificado da Justiça Eleitoral. O momento da nossa correção do primeiro simulado de direito eleitoral. Lembrando que eu prometi para vocês 3 simulados e é muito importante nós estarmos olho no olho conversando um pouquinho sobre esse simulado pelo seguinte: esse nosso primeiro simulado será o simulado Easy, ou seja, fácil, barbadinha, é para você passear por esse simulado. O nosso simulado de número 2, esse vai ser de nível médio, eu vou dar uma complicada. E já o nosso simulado de nível 3, esse será o top. Esse vai ser difícil. Esse efetivamente vai separar o joio do trigo. Com esse você vai estar aprofundando demais os seus conhecimentos e se você for bem nesse terceiro simulado, você vai acertar as questões do Sebrasp no dia 8 de dezembro com as mãos nas costas. Outra coisa muito importante, esse simulado fácil, você pode tentar fazê-lo 3 vezes. De repente você fez a sua primeira vez e daí não gostou muito da sua nota e quer fazer de novo e pode fazer de novo. Não gostou de novo da nota, faça de novo. O simulado médio você poderá fazer 2 vezes. Então você faz a primeira, não gostei muito da nota que está lá no ranking, faça a segunda. Agora, o simulado difícil, esse, meus amigos, esse você só terá uma única oportunidade. Vai ser igualzinho lá na hora do concurso. Você faz uma única vez e será registrado lá no ranking a sua nota nesta única oportunidade. Então, olha que interessantíssima essa ferramenta que nós criamos aqui no Concurseiro On e que nós estamos entregando para vocês poderem fazer esse teste para o seu concurso. Eu prefiro 1000 vezes que vocês fiquem chateados comigo, que vocês não vão bem aqui no simulado, do que vocês, de repente, dão uma relaxada agora na preparação e vão mal lá na hora da prova. Então, se for para vocês ficarem bravos comigo, mas serem nomeados, está tudo certo. Eu fiz a minha função. Agora não adianta o cursinho ser amiguinho, o professor é legalzinho, fica só brincando, só linha boa e pá, todo mundo roda. Então, de nada adianta isso, certo? Então, essa será uma das ferramentas aqui que nós temos no Concurseiro On para garantir que você, Concurseiro On, tenha acesso à melhor preparação para esse concurso mais importante da história do Poder Judiciário Federal aqui no Brasil, certo? Bom, mas sem mais delongas, eu sei que vocês estão loucos para corrigir o nosso simulado, então, colocando na tela aqui o nosso simulado, eu coloquei aqui para vocês o primeiro simulado de Direito Eleitoral preparatório para o concurso unificado organizado pelo TSE. E fiz também uma brincadeira, olha só, no decorrer desse simulado, vamos fazer uma brincadeira. Cada página temos a foto de algum terreno no Brasil. Faça um X ao lado do terreno do seu sonho. Aproveite para sonhar agora, pois amanhã será realidade para todos vocês que aproveitarem essas oportunidades e se prepararem. Tenho certeza que muitos podem não estar se sentindo preparados nesse momento, mas entre esse momento e o dia da prova nós temos muitos dias ainda. Então, vamos dar gás total agora para garantir a nossa aprovação. E por que eu gosto dessa brincadeira aqui? Porque essa brincadeira efetivamente auxilia o nosso cérebro a buscar os nossos objetivos. Eu sempre falo na aula, você está estudando para quê? Ah, porque eu quero comprar uma casa nova. Então vai no plantão de vendas, se algum dia você estiver desmotivado, não estiver a fim de estudar. Ah, mas eu quero comprar um carro zero. Então, tem algum dia que você está para baixo? Ah, não sei se eu quero estudar hoje. Então você pega e dá um pulo, fica 1 horinha lá vendo o seu carro zero, vendo a realização do seu sonho. Você verá que você vai voltar para casa muito, mas muito estimulado a estudar. Então, com essa brincadeira da gente já estar imaginando qual TRE que nós estamos trabalhando, também eu estou ajudando vocês a mentalizar o seu futuro. E esse simulado aqui, meus amigos, eu quero já treinando vocês para uma outra situação, que é a situação dos textos do Sebrasp. O Sebrasp com bastante frequência coloca textos e pede para nós analisarmos as assertivas conforme o texto. Em 99% das situações, a gente não precisa ler o texto. A gente consegue fazer a questão sem ler absolutamente nada do texto. E aqui, meus amigos, eu coloquei para vocês alguns textos, tá? A cada 5, 6 questões nós temos um texto. E esse texto, de acordo com a banca, vai ser um texto que nós temos que tirar por base
as próximas questões. Então, nós temos que chegar à conclusão se vale a pena ou não ler o texto. O primeiro texto é esse aqui, ó. Opa, foi demais. Ó, a Justiça Eleitoral Brasileira é formada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos tribunais regionais eleitorais, pelos juízes e pelas juntas eleitorais. Todos esses órgãos têm sua composição estabelecida pela Constituição Federal e sua competência determinada pelo Código Eleitoral. A história da Justiça Eleitoral confunde-se com a do TSE, instituição criada pelo Decreto 21076 de 1932, com o nome de Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, instalada em 20 de maio do mesmo ano, em um prédio na Avenida Rio Branco, centro do Rio de Janeiro. Seu primeiro presidente foi o ministro Hermenegildo Rodrigues de Barros. Lembrando que nessa época, Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Daí foi deslocado para Brasília até para evitar algum ataque, uma vez que Rio de Janeiro é uma cidade litorânea, né? Estávamos nos aproximando aí da Segunda Guerra, com submarinos alemães passando aí, assombrando o nosso litoral. Então, nós tivemos o deslocamento da capital para Brasília. Foi construída Brasília com a ideia lá do Oscar Niemeyer, que se você olhar de cima é um avião. Então tem a asa norte, tem a asa sul, enfim. Esse é o texto apresentado pelo Sebrasp. A pergunta é, para eu acertar em certo e errado as questões, será que eu preciso do texto? Não sei. Vamos dar uma olhada na nossa primeira questão de hoje. Olha só. A Justiça Eleitoral Brasileira tem sua composição híbrida, com membros temporários e oriundos de outras carreiras, como do Poder Judiciário, da Advocacia e do Ministério Público. Certo ou errado essa afirmação? Bom, vamos ver. O TSE tem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 advogados. Beleza. O TRE, nós temos desembargadores do TJ, juízes de direito, desembargador federal ou juiz federal e 2 advogados. Certo. São temporários? Sim. Os membros dos tribunais eleitorais servirão por 2 anos no mínimo, nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo seus substitutos escolhidos na mesma ocasião em número igual para cada categoria. Basicamente, esse é o teor do artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, meus amigos, aparentemente, pode ser uma questão certa se não tivesse isso aqui, ó. Ministério Público. Ministério Público não compõe a Justiça Eleitoral. Mas como não, professor? Nós temos lá, atuando junto ao TSE, o Procurador-Geral da República, que é considerado o Procurador-Geral Eleitoral. Junto aos TREs, nós temos um Procurador da República, ou Procurador Regional da República, que será o Procurador Regional Eleitoral. Então ele compõe. Não. Ele tem assento à direita do presidente do tribunal, mas ele não é membro. Ele não vota. Ele dá parecer. Somente quem vota são os 7 membros. Os 3 ministros do STF, os 2 do STJ e os 2 advogados. No caso do TRE, somente quem vota são os 2 desembargadores, os 2 juízes de direito, o juiz do TRF ou desembargador federal e os 2 advogados. O membro do Ministério Público é membro do Ministério Público e jamais da Justiça Eleitoral. Portanto, a questão de número 1, nós vamos marcar errada. E vejam, não precisei do texto para acertar essa nossa primeira questão. Então, em princípio, não precisei do texto, estamos dentro da média do Sebrasp. Questão de número 2 na tela. Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral possui em sua composição 7 membros, sendo 3 oriundos do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados. E eu acabei de dar, basicamente, o teor do artigo 119 da Constituição, mas ficou fácil de marcar certa a questão 2, porque nós acabamos de falar sobre isso. Eu acabei de dar um resumo do TSE comentando a questão de número 1. Então, Barbadinha, certa a questão de número 2. Eu estou com o nosso simulado impresso aqui do meu lado. Na próxima página nós já teremos um TRE para marcar X, pois é o TRE do nosso sonho. No caso aqui será o TRE de Minas Gerais, mas vamos deixar para o momento oportuno. Primeiro vamos fazer as questões. Questão de número 3 agora. Sendo um órgão superior, o TSE possui sua hipótese de recursos limitadas contra suas decisões. Portanto, elas são irrecorríveis, salvo quando contrariar a Constituição e as decisões em habeas corpus ou mandado de segurança. Tem coisa errada aqui. Olha só. Automaticamente estou pegando a minha caneta aqui e já estou marcando errado. Ué, por que, professor? Eu achei que era o artigo 121, parágrafo 3º. Não. No artigo 121, parágrafo 3º da Constituição Federal, fala o seguinte, ó. As decisões do Tribunal Superior Eleitoral
serão irrecorríveis, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus e mandado de segurança. Agora fica a pergunta, onde está o erro? Aqui está dizendo contrariar a Constituição Federal e as decisões em habeas corpus ou mandado de segurança. E essas decisões em habeas corpus ou mandado de segurança está errado, porque cabe recurso das decisões que denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. E uma decisão de habeas corpus ou mandado de segurança tem duas possibilidades. Denegar, daí cabe recurso, ou conceder. Quando for concedido um habeas corpus ou mandado de segurança, não caberá recurso. Então, meus amigos, essa questão eu preciso marcar errada, com base no nosso artigo 121, parágrafo 3º. Próxima questãozinha na tela agora fala o seguinte, deixa eu marcar ela certinho aqui para você acompanhar a leitura em casa. Os membros do TSE servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo seus substitutos escolhidos na mesma ocasião em número igual para cada categoria. Olha, tá legal, artigo 121, parágrafo 3º. Mas lá no artigo 121, parágrafo 3º, fala os membros dos tribunais eleitorais, professor. Beleza? Abraça o TSE e os TREs. Inclusive, na aula eu já falei para vocês que abraça todo mundo, até os juízes eleitorais. Mas a questão é, o fato de limitar ao TSE aqui na afirmação vai implicar a número 4 ser errada? Não. Sabe por quê? Porque não fala que é somente os membros do TRE que servirão por 2 anos. A questão 4 está a cara do Sebrasp, está dizendo, ó, os membros do TRE servirão por 2 anos, mas não fala que é somente esses. Então, meus amigos, a questão de número 4 ó, só posso marcar certa. Próxima questãozinha, antes de ver a próxima questãozinha, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso TRE dos sonhos, olha ali, ó, TRE de Minas Gerais, que prédio top, hein? Me deu até água na boca de conhecer o TRE Minas Gerais. Show de bola esse aqui, ó, é um excelente objeto de desejo. Mas enfim, para isso nós precisamos estudar e não existe nenhuma fórmula mágica, não existe nenhum atalho, não existe nada que faça a gente garantir a nossa aprovação, senão um estudo. Então, bora para a questão de número 5 que eu estou marcando e lendo com vocês a partir de agora. Olha só. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código Eleitoral, em face da Constituição e cassação de registros de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o juiz substituto ou o respectivo suplente. Essa aqui tá basicamente, eu tô lendo impresso aqui, porque eu não sei se vocês são que nem eu, mas eu tenho uma certa dificuldade de ler na tela do computador, eu gosto de ler impresso. E basicamente está copiando o artigo 19, parágrafo único do Código Eleitoral. Porque existem certas decisões que são muito importantes, então eu não posso estar tomando com a maioria dos membros do TSE. Eu preciso da presença de todos. E nesse caso eu tenho interpretação do Código em face à Constituição. Se o Código não estiver de acordo com a Constituição, ele não será recepcionado. Então é uma decisão importante. Outra situação, cassação de registro de partido político. Eu estarei matando o partido político em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Matei o coitado do partido político. E isso é muito importante. Então eu preciso da presença de todos os membros do TSE. E tem também quaisquer recursos que importem anulação geral de eleição e perda de diploma. Então olha só, eu estou anulando uma eleição, vou ter que refazer tudo de novo. É uma decisão muito importante. Preciso da presença de todos os membros. E perda de diploma. Eu estou tirando um diploma de um candidato que foi eleito democraticamente nas urnas eletrônicas. Então é uma coisa muito importante, né? Então eu preciso da presença de todos os membros. Então, basicamente, a questão de número 5 está copiando o artigo 19, parágrafo único do Código Eleitoral e, portanto, eu só posso marcar certo. E agora fica a dúvida. Precisei do texto para responder essas questões? Foi só conhecimento aí dos nossos artigos da Constituição Federal e do Código Eleitoral. Então, muitas vezes, eu digo 99% das vezes, nos textos do Sebrasp é só para encher linguiça, não serve para a gente acertar as questões. Então, tente não perder muito tempo na leitura do texto. Se é um texto muito difícil, de repente até experimenta pular e vai direto para as alternativas. Se na alternativa você não conseguir responder com base no seu conhecimento, daí sim você dá uma leitura no texto. Mas 99% das vezes não precisa. Querem ver o próximo texto? Vamos ver se eu tô certo. Olha só. Verificando o texto e posteriormente marque certo ou errado nas assertivas.
A Justiça Eleitoral é um órgão de jurisdição especializada que integra o Poder Judiciário e cuida da organização do processo eleitoral, alistamento eleitoral, votação, apuração dos votos, diplomação dos eleitos, etc. Logo, trabalha para garantir o respeito à soberania popular e à cidadania. Para que esses fundamentos constitucionais previstos no artigo 1º da Constituição Federal sejam devidamente assegurados, são distribuídas competências e funções entre os órgãos que formam a Justiça Eleitoral. Aliás, são eles o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais. Esse é o texto. Agora, bora para as alternativas, ou melhor, para as assertivas, que eu tenho que marcar certo e errado. Então lá vou eu. Compete privativamente aos tribunais regionais eleitorais processar e julgar originariamente o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais dos partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Vejam, meus amigos, aqui eu estou diante da nossa hierarquia porque fala em diretórios estaduais. Daí alguns vão dizer, mas e municipal também? Sim, diretórios municipais também, para centralizar no site do TRE todas as informações dos partidos políticos dentro do Estado. Também está falando dos candidatos a governador, vice-governador e membros do Congresso Nacional e Assembleia Legislativa. Basicamente são os cargos do nosso TRE, porque se fosse prefeito, vice-prefeito, vereador, seria juiz ou junta. Se fosse presidente, vice, seria o TSE. Todos os demais cargos, conforme a nossa hierarquia, que faz a gente passear por essas questões, nós sabemos que daí todos os demais cargos serão do TRE. Então, essa nossa questão número 6 está copiando o artigo 29, inciso 1º, letra A ou B do Código Eleitoral 29. Eu acho que é a letra A. E por que eu demoro para pensar em qual artigo é? Porque você, concurseiro 1, você, aluno do professor Pedro Kuhn, você não estuda o Código Eleitoral, você estuda no melhor esquema de competências do país, em que nós colocamos os artigos lado a lado, conforme a nossa hierarquia. Então eu não decoro os artigos, eu decoro o nosso esquema. Mas está ali pelo artigo 29, inciso 1, letra A, caso você não seja aluno do concurseiro 1. A propósito, já que nós estamos aqui corrigindo, deixa eu fazer algo muito importante, pois se eu não fizer, a galera da técnica me xinga, briga comigo, e eu não gosto que o pessoal fique chateado comigo. Então, já que nós estamos nos ajudando, eu gostaria que você me ajudasse também. Dá aquele like nesse vídeo, segue o nosso canal, ajuda a gente a crescer, a chegar a mais pessoas, a mais lares, sem qualquer investimento. Você nota que você não recebe propaganda aí do Concurseiro 1. Por quê? Porque o nosso crescimento é boca a boca, porque a galera sabe que aqui eu falo exatamente o que você vai encontrar na sua prova, vai cair exatamente o que eu dou na aula, eu entrego o seu material exatamente conforme você precisa de acordo com o seu edital. Então isso dá uma grande credibilidade e assertividade aqui nas nossas aulas. E se por acaso tiver algum erro, algum equívoco que pode acontecer, eu sou um ser humano como você também é, sabe o que eu faço? Eu sou o único professor que deixo na tela o WhatsApp. Procura no YouTube qualquer... eu sou mega professor, juiz de 18 estrelas do mega curso tal. Vê se ele coloca o WhatsApp para você. Vê se ele responde as suas dúvidas. Ah, mas ele faz 18 simulados. Beleza, de onde que ele tira as ideias? Tira uma dúvida com ele. Não consegue, não são acessíveis. Aqui você tem total acessibilidade. Você manda, sou eu mesmo que vou estar respondendo as suas perguntas. Lembrando que esse é o meu WhatsApp que eu uso também no meu cargo lá no tribunal. Então vai ter um brasão no TRT4, mas sou eu mesmo que estarei ali do outro lado tirando suas dúvidas. Eu tenho imenso prazer, uma grande satisfação de falar com todos vocês, tirar as suas dúvidas. Claro que às vezes eu estou num dia de uma live, eu estou gravando vídeo, eu estou na rua trabalhando, eu estou fazendo outras coisas, então eu não respondo automaticamente. Para mim o WhatsApp não é uma ferramenta de comunicação imediata. Às vezes eu demoro, e outras vezes eu fico de noite, de madrugada trabalhando, daí eu aproveito esses horários aí, inclusive final de semana, para responder. Mas fiquem certos que eu vou responder todos vocês, certo? Então, não esqueçam de dar aquele like aí, de seguir o nosso canal e bora para seguir aí a correção. Estávamos na nossa questão de número 6, não é isso? Então deixa eu colocar a questão de número 6 aqui. Show de bola, questão de número 6 na tela já. Vamos agora para a questão de número 7. Eu vou virar aqui a minha apostila para seguir a correção junto com vocês. A questão de número 7 fala o seguinte:
Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada, serão decididos pelo plenário dos tribunais regionais. Estão sentindo um cheirinho aí da questão errada? Por quê, professor? Explico. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais, quem julga é o TRE, só no degrau hierárquico. Já os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos TREs, quem julga é um degrau hierárquico superior, é o TSE. E aqui nessa afirmação da questão de número 7, está dizendo que o próprio TRE estará julgando os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelo relator do TRE. Então está bagunçando a nossa hierarquia, então ficou bem fácil nós verificarmos que essa questão de número 7 está errada. E essa informação dos pedidos de desaforamento dos feitos dos TREs está lá no artigo 29, inciso 1º, letra G, do nosso Código Eleitoral. Então o gabarito da 7 será errada. E vamos pensar, né? Mais uma vez a gente não precisou do texto. Mas enfim, espero que eu esteja educando vocês a ganhar tempo lá na hora da prova, porque como eu disse, 99% das situações a gente não precisa dos textos do Sebrasp. Questão de número 8 agora. O número de juízes dos tribunais eleitorais não será reduzido, mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta do Tribunal Superior e na forma por ele sugerida. Tô louco para marcar certa nessa questão de número 8, porque é quase cópia do artigo 13 do Código Eleitoral. Mas não é. Por quê? Porque o número dos juízes dos tribunais regionais não será reduzido, mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta do Tribunal Superior e na forma por ele sugerida. Só tem uma palavrinha alterada aqui com relação ao artigo 13 do Código Eleitoral. Se você marcar certo essa questão de número 8, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai errar a questão. E segundo, se fosse assim o nosso Código Eleitoral, a alteração do número de membros do TSE também seria limitada a 9. Mas esse artigo 13, ele é direcionado somente para o TRE. Então o limite de 9 é somente para os TREs e não para o TSE. Inclusive no nosso esquema TSE e TRE, esse artigo 13 está na coluna da direita, que é onde ficam as competências e os artigos referentes ao TRE. Então esse artigo está falando, referindo-se somente aos tribunais regionais e não aos tribunais eleitorais como um todo. Então, a questão de número 8 está errada porque está alterando o artigo 13 do Código Eleitoral. Baita questão essa questão de número 8 aí, gostei muito dela. Mas, por outro lado, também, mais uma vez, nós não precisamos do texto que foi elaborado pelo Sebrasp. Próxima questãozinha. Dividir a zona de sua jurisdição em sessões eleitorais trata-se de competência privativa da Junta Eleitoral, que também caberá a apuração dos votos. Falou em apuração é junta. Posso marcar como certo? Claro que pode marcar como certo. Só que daí você vai errar. Por que você vai errar? Porque dividir a zona de sua jurisdição em sessões eleitorais é competência do juiz. A competência da junta é somente a apuração e diplomação dos cargos municipais, não dividir a zona em sessões. Então essa 9 ficou errada. Deixa eu encher minha xicrinha aqui. Já fiz o meu suspense. Sei que todos os concurseiros que assistiram a minha aula passearam aí por essa questão, mas tem gente que errou. Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas todos vocês que fazem o simulado, eu consigo ver quais as questões que vocês mais erraram, quais as questões que vocês mais acertaram. Eu tenho essa estatística no nosso site e teve gente que errou essa. Então, se liga. Não é só porque falou em apuração que eu vou fechar os olhos e vou marcar certo, porque aqui nós temos duas competências mencionadas na questão 9. Dividir a zona em sessões e apuração dos votos. Uma apuração é competência da junta, mas dividir a zona em sessões, não. Então, questão de número 9 será errada. Próxima questãozinha, mais uma vez a questão de número 9 a gente não precisou do texto, né? Mas enfim, vamos ver a questão de número 10 agora. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito que será o presidente e de 2 ou 4 cidadãos de notória da unidade. Barbadíssima, show de bola, tá certa a questão de número 10. E também não precisamos aí do nosso texto. Mais uma vez o Sebrasp não utilizou o texto para elaborarmos
ou raciocinarmos sobre a questão. Mas olha que legal, já temos mais um TRE aqui. Que fofinho esse TRE do Mato Grosso do Sul. Não conheço esse TRE pessoalmente, mas parece bem legal. Pode ser lá no Mato Grosso do Sul que você vai fazer a sua prova. Então, uma boa sorte, marque um X aí e vá sonhando aí com essa sua vaga que muito em breve será realidade. Vamos para mais um texto? Eu estou quase não lendo o texto, mas enfim, é até legal ler o texto agora aqui que a gente tem tempo, porque acrescenta elementos para nós de conhecimento, né? E tudo que está escrito aqui é show de bola, tá certinho, né? O texto que segue traz uma luz sobre o pluripartidarismo e seus reflexos contemporâneos. Nessa senda, analisa as assertivas seguintes, marcando certo e errado. Então lá vou eu. A história dos partidos políticos no Brasil é marcada por períodos de negação. Nos regimes ditatoriais, a existência de partidos políticos era vista como ameaça aos governantes, seguidos de um sistema bipartidário, no qual o Estado brasileiro só reconhecia a existência e o funcionamento de 2 partidos políticos determinados, mais ou menos imitando os Estados Unidos, né? Por fim, na atualidade, a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei máxima do Estado brasileiro, adota o pluripartidarismo, permitindo o surgimento de várias agremiações políticas, desde que atendidos certos requisitos previstos em lei. Continuando. Em linhas gerais, pode-se afirmar que os partidos representam diferentes ideologias e convicções políticas existentes na sociedade, reunindo, como seus filiados, cidadãos adeptos à sua corrente de pensamento. Por isso, antes de se filiar a um partido político, deveria o eleitor tomar conhecimento do Estatuto Partidário, que é a norma interna que rege a sua organização e funcionamento, com o objetivo de verificar a sua afinidade com aquele projeto político. Esse mesmo cuidado deve ter o eleitor que assina a ficha de apoiamento à formação de um novo partido político, pois o apoiamento, condição indispensável para que o partido possa ser registrado perante o TSE, continua aqui, implica, como o próprio nome sugere, adesão do eleitor àquele programa político. Bom, o texto é muito bonito, é muito mágico, só que nós estamos no Brasil. E o Brasil nós temos 2 probleminhas clássicos, né? Problema 1, ninguém acredita nas urnas eletrônicas. Problema 2, se você acredita, tem gente que ainda vende o voto. Ah, enche o tanque do meu carro, eu voto em ti. Tá feito. Me dá uma cesta básica, eu voto em ti. Tá feito. Asfalta minha rua que a gente vota em você. Tá feito. E assim segue a humanidade, com os votos sendo comprados dioturnamente a cada eleição. Mas, enfim, como vocês podem ver, a história é muito bonita. O problema é a realidade. Mas o que nós queremos não é fazer nenhuma crítica. Nós queremos é trabalhar na Justiça Eleitoral. Depois que vocês forem servidores da Justiça Eleitoral, daí vocês terão mais ferramentas para trabalhar contra toda essa realidade caótica do Brasil, certo? Nesse momento, nós temos que passar e pensar somente no nosso concurso. Então, vamos resolver as questões para verificar até mesmo se com esse texto aqui eu precisarei dele para, de alguma forma, acertar as questões seguintes. Então, lá vou eu, questão de número 11, ela fala assim, ó. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Olha, eu fui lendo assim e, basicamente, eu estou vendo a cópia do artigo 17 da Constituição Federal aqui. Não vi nada de errado, então estou crendo que essa nossa questão de número 11 só pode ser certa, porque é cópia do artigo 17 da Constituição mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a minha cabeça fica trabalhando, não sei se vocês veem saindo fumacinhas aí. Por quê? Porque eu fico pensando, será que eu precisei do texto para acertar essa questão? Será que eu precisei uma crítica à situação brasileira? Será que eu precisei falar das urnas ou coisa parecida? Não, nada. Vejam que todos os meus movimentos são friamente calculados. Eu estou mostrando para vocês que vocês podem ganhar minutos preciosos lá na hora da prova se vocês pularem o texto e forem direto para as alternativas. E talvez seja até melhor para você acertar a questão, porque você não está viciado com o texto. Olha que eu fiz de forma proposital uma crítica para trazer a sua cabeça para um sistema, para um momento, para um raciocínio. E agora você tem que voltar para o raciocínio da prova. Isso faz o Sebrasp. Ele atenta você. Muitas vezes, já vi acontecer, eles colocam informações dúbias no próprio texto. Que daí a gente pensa, não, mas isso aqui está errado. Sim, mas o texto a gente não está julgando, a gente tem que julgar a questão. Então, olha a importância de nós estarmos de mãos dadas para passear por essas questões
lá do Sebrasp. Eu tenho muita fé que todos vocês vão passear para essas questões. E no caso dessa aqui, foi um passeio, né? Tá ali, cópia do artigo 17 da Constituição Federal. Certa, portanto, a questão 11. Veremos a 12 agora. É assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observado, claro, os limites estabelecidos em lei. E mais uma vez eu estou lendo e não estou vendo nada de errado, só que agora a resposta não está na Constituição Federal, e sim no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9096/95, que é a nossa lei dos partidos políticos. Então, mais uma vez, o gabarito será certa, a 12 está certo, e mais uma vez eu não precisei do texto. Próxima questãozinha. Questão de número 13. Os órgãos de direção nacional dos partidos terão pleno acesso às informações dos filiados aos partidos constantes do cadastro eleitoral. Posso marcar certo? Claro que pode! Só que daí vai errar a questão. E daí eu não quero que você erre. Por que, professor? Os órgãos de direção dos partidos não têm acesso às informações dos filiados? Sim, tem. Mas os órgãos de direção nacional do partido político terão pleno acesso às informações dos seus filiados. Dos seus filiados, não de todos os filiados aos outros partidos. Se assim fosse, o que os partidos fariam? Iriam pegar ali os dados dos outros filiados e iriam ficar mandando torpedo, mensagem, e-mail, papapá, para você trocar de partido. Isso não pode. Então, eles só possuem acesso à lista dos seus filiados, não dos filiados do seu partido concorrente. Isso vai estar lá no artigo 19, parágrafo 3º. Artigo 19, parágrafo 3º da Lei 96/95, que é a nossa lei dos partidos políticos. Portanto, questão 13 será errada. Próxima questãozinha, não preciso nem movimentar a tela, é só marcar e ler a questão de número 14. A propósito, a 13 também não precisamos do texto. Questão 14. É facultado ao partido político estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidária superiores aos previstos nessa lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos, desde que não alterem os prazos nos anos eleitorais. Deixa eu ver. Facultado estabelecer prazos de filiação superiores ao previsto em lei. Previsto em lei é 6 meses, tá certo? Com vista à candidatura a cargo eletivo, desde que não alterem os prazos dos anos eleitorais. Tá certo. Tá falando um pouquinho diferente do artigo 20, mas tá falando a mesma coisa. E isso é normal do Sebrasp, tá? Não é sempre que o Sebrasp copia os artigos, tá? Então, tá falando exatamente o que fala o artigo 20 da nossa Lei 9096/95, que é a Lei dos Partidos Políticos, e, portanto, a 14 será certa. E também não precisamos do texto. Próxima questãozinha. Opa, não marcou? Agora vai. Mudança de partido efetuada durante o período de 60 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária proporcional ao término do mandato vigente. Opa! Será que eu posso mudar Será que eu posso mudar de partido nesse prazo? Não sei se vocês notaram. Quando eu estava lendo a questão de número 15, quando bateu no prazo, assim, meu olho chegou a fazer assim... Quase que eu tive um piripaque aqui. Por quê? Porque existe a janela partidária de troca de partido, certo? Alguns dias antes do encerramento do prazo aí de filiação partidária, que é 6 meses antes das eleições. Só que esse prazo não é de 60 dias, esse prazo é de 30 dias. Marquei na tela para você, esse prazo é 30 dias. Então essa questão de número 15 só pode ser errado. Mas onde está esse prazo, professor? Esse prazo foi acrescentado no artigo 22A, inciso 3, da nossa Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9096/95. Então tá bem bonito esse artigo 15, está falando de uma janela partidária que existe, contudo, todavia, entretanto, a janela é 30 dias antes do prazo de 6 meses da eleição e não 60. Então, a questão de número 15 eu marco errada. Próxima questãozinha. Próxima questãozinha nada, eu quero ver que TRE é esse. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, olha que show de bola. Sabe o que mais me seduziu nessa foto aqui? Vocês não vão acreditar. O que mais me seduziu nessa foto foi o céu azul. Olha que delícia, lá na Bahia não deve ser igual aqui no Rio Grande do Sul, que a gente passa 8 meses do ano com o pé gelado, com o nariz escorrendo, com a rinite atacada, embaixo d'água, no meio do mofo. Não, lá deve ser bom.
Então, meus amigos, estou babando aqui querendo fazer concurso TRE da Bahia. Alguém vai dizer, professor, tu tá sempre sofrendo nesse Rio Grande do Sul, vai para um lugar quente. Seria um sonho de vida, mas é que a gente tem toda a família, né? Pai, mãe, avós, tios, a Pietra com os amiguinhos, a gente acaba ficando e ficando e ficando. E quando a gente muda de estado, você que vai mudar de estado aí nesse concurso TRE, você vai passar por uma situação que é a seguinte, tá? Eu já morei em outros estados, sei como que é. A gente nunca mais encontra no supermercado aquele amigo que estudou com a gente na escola, ou aquele amigo de infância que a gente não vê há anos, ou aquele vizinho que se mudou há tempos. A gente nunca mais encontra quando a gente muda de estado. Todos os rostos são diferentes, então isso também gera um vazio aqui no coração, mas é algo que para muitos é o sonho de consumo. Exatamente. Tem gente que quer isso. Ah, graças a Deus, professor, nunca mais vou ver ninguém na minha rua, nunca mais vou ver ninguém aqui na minha escola, graças a Deus, agora que eu vou para bem longe. E o TRE da Bahia pode ser o TRE do seu sonho. Então, faça um X aí e bora para o nosso próximo texto. O próximo texto agora é uma reflexão, pelo que eu estou vendo aqui, né? Reflexão. Conhecer o funcionamento do processo eleitoral brasileiro, entender o sistema por meio do qual os candidatos são eleitos, perceber o que é legítimo e aquilo que ofende a moralidade na disputa eleitoral contribui para a conscientização do eleitor na escolha de seus representantes. É importante que o eleitor procure se informar a respeito das ideias do partido político ao qual seu candidato está afiliado, pois a ideologia partidária, ou seja, os propósitos daquela legenda, está ligada ao que o candidato escolhido realizará se for eleito. Continuando, o eleitor deve estar atento à atuação de cada candidato, aqueles que possam tentar comprar votos ou oferecer alguma vantagem em troca de apoio político, certamente continuarão a promover a corrupção se forem eleitos. Então vejam que esse nosso texto aqui até mesmo é um texto educativo, né? Porque eu creio muito que eu ajudar você a passar no concurso é uma das minhas missões, mas eu tenho outras missões. Eu tenho a missão de espalhar para vocês esperança, mostrando para vocês o caminho adequado para garantir a sua aprovação. Eu tenho a missão de espalhar conhecimento, que é o único caminho para conseguir a sua aprovação, mas eu tenho também a missão de espalhar educação, de espalhar uma semente, um germe de educação, para que vocês não comprem votos, para que vocês não votem corruptos, para que vocês visualizem quem são os candidatos, para que vocês selecionem sim os partidos que vão votar, partidos que estão de mãos dadas com outros partidos, que é só escândalo de corrupção em cima de corrupção, não dá para votar. Ah, mas é que esse candidato da minha cidade é legal. Não, ele não é legal, ele é refém do partido. Então, se o partido é corrupto em esfera nacional, vai ser corrupto em todas as esferas. Então, esse tipo de texto faz a gente ter uma certa reflexão. Só que, muitas vezes, não nos auxilia a acertar as questões. Eu não sei que questão que virá. Então, bora marcar certo e errado nas questões seguintes. Começando com a questão 16, que fala o seguinte: as eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado do Distrito Federal, prefeito, vice-prefeito e senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. E como você viu, diferente daquela questão lá atrás que o prazo de 60 dias ardeu o olho porque o certo é 30, aqui eu fui lendo de boa, sem sobressalto e sem sentir nada de errado. Então, quando é assim no seu cérebro, sendo que você assistiu o curso comigo, sendo que você leu a sua apostila várias vezes, então há uma chance enorme de ser a alternativa certa, e nesse caso, 100% de certeza, a resposta é certa, porque é a cópia do artigo 1º caput da nossa Lei 9504/97, a nossa Lei das Eleições. Então, questão 16, pá! Pode marcar certo. Bora para a questão 17. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o mais idoso. E essa resposta está errada. Por quê? Porque se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. O mais idoso só será convocado se nós tivermos dois candidatos com a mesma votação. Então, essa questão de número 17 está errada, e essa informação está lá pelo artigo 2º, tá? Parágrafo 2º, parágrafo 3º, falam aí dessa questão do segundo turno. Todos os artigos aqui no caso da Lei das Eleições, a Lei 9504/97. Então, questão 17, ó, gabarito será errado. Próxima questãozinha.
Opa, foi demais. Questão 18. Na propaganda para a eleição majoritária, a federação usará obrigatoriamente sob sua denominação as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para a eleição proporcional, cada partido usará apenas a sua legenda sob o nome da coligação. E aí, posso marcar certo? Claro que não, né? Por quê? Porque esse é o teor do artigo 6º da nossa Lei das Eleições, mas o artigo 6º da Lei das Eleições fala de coligação. E a questão 18 não está falando de coligação, está falando de federação. E alguns vão dizer, professor, mas federação na prova de técnico de analista da área administrativa nem está no edital, né? Essa questão só cai para analista da área judiciária. Não. Na verdade, essa é uma questão de um conteúdo que está no seu edital. É uma questão de conteúdo de coligação, gente. E eu justamente fiz uma live aqui no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube do Concurseiro, separando e diferenciando coligação de federação, porque eu sonhei com uma questão como essa na sua prova. Então você, assim que terminar esse nosso vídeo, você vai lá e assiste aquele vídeo rapidinho da diferença de coligação e federação, porque ele será muito útil para todos os cargos que estarão executando essa prova aí do nosso TRE no dia 8 de dezembro de 2024. Então o gabarito dessa questão 18 só pode ser errado, porque o artigo 6º fala de coligação e não de federação. A única coisa que está alterando aqui é a palavrinha federação que está na tela marcada para você. Então, muito atentos quando vocês estiverem corrigindo as questões, ou melhor, quando vocês estiverem fazendo as questões lá na hora da prova. Próxima questãozinha, questão de número 19, fala o seguinte. As normas para escolha e substituição dos candidatos da organização partidária e para a formação de coligações ou federações serão estabelecidas em lei, em caso de omissão, no estatuto do partido. Bom, para eu fazer o comentário dessa questão, eu preciso tomar um golinho d'água, sabe por quê? Eu te explico. Eu lendo essa questão 19, eu lembro do teor do artigo 7º da nossa Lei 9504/97, que é a Lei das Eleições. E lá no artigo 7º eu falo basicamente assim, ó, faz de conta que eu tô pegando a apostila e tô lendo o artigo 7º, tá? Eu falo assim, ó. As normas para escolha e substituição dos candidatos de organização partidária e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido. No Estatuto do Partido. Na explicação da aula eu ainda falo, professor, por que você está gritando no Estatuto do Partido? Eu grito no Estatuto do Partido por dois motivos. Motivo 1, é no Estatuto do Partido que essas normas estarão. Motivo 2, porque essa questão vai cair com certeza. Então, fiquem atentos, porque esta questão 19, o gabarito é errado, porque ela está dizendo que essas normas estarão na lei. Ah, professor, mas eu vi alguma vez que essas normas estarão na lei. Sim. O que acontece? Em caso de omissão do Estatuto, a lei poderá trazer essas regras. Mas em caso de omissão do Estatuto, a regra é que elas estejam no Estatuto. Na omissão do Estatuto, eu aplico a lei, e não ao contrário. Nessa afirmação da questão 19, ele está dizendo que eu aplico a lei. Em caso de omissão da lei, eu aplico o Estatuto, que é exatamente o contrário do que está no artigo 7º, certo? Então, a questão 19, o gabarito será errada. Próxima questãozinha, questão 20. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, abrangendo a capacidade ativa e passiva, o regular exercício do voto, o atendimento às convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas em campanha eleitoral. Eu estava olhando essa questão aqui e eu estou vendo algo errado aqui, sim. Aonde? Aqui, ó. Basicamente, essa questão de número 20 é a cópia do artigo 11, parágrafo 7º da Lei das Eleições, a Lei 9504/97. Só que tem um detalhe. A certidão de quitação eleitoral abrange exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, abrangendo o regular exercício do voto, atendimento às convocações, parei de ler. O regular exercício do voto, meus amigos, chama-se capacidade eleitoral ativa, ou seja, a capacidade de votar. A capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. E a certidão de quitação eleitoral não pode estar garantindo a sua capacidade de ser votado. Por quê? Porque você precisa preencher outros requisitos, como, por exemplo, estar filiado ao partido político 6 meses antes da eleição, ter
o seu domicílio eleitoral na circunscrição 6 meses antes da eleição, ter a idade mínima constitucionalmente estabelecida para concorrer. Então, a certidão de quitação eleitoral não pode abraçar todas as condições de elegibilidade, que seria a sua capacidade eleitoral passiva de ser votado. Então, essa parte que está marcada na sua tela, que fala em capacidade ativa e passiva, transforma essa afirmação da questão de número 20 em errada. Errada. Então, cuidado. Ah, professor do céu, tu disse que esse nosso simulado estava fácil, professor, eu errei essa. Se liga, teremos mais armadilhas nos próximos simulados, então aguardem as questões dos próximos simulados, que está tudo sendo preparado com o maior carinho e com a maior assertividade possível para vocês encararem as questões do Sebrasp. Mas aqui, em tese, é para ser uma questão fácil. Porque não pode você, como ser humano, confundir capacidade eleitoral ativa e passiva, né? Não pode ter essa confusão. Vamos ver qual é o nosso próximo TRE dos sonhos, TRE de Alagoas. De novo aquele céu azul. Alagoas é um calor delicioso. Quem mora lá diz que é muito quente, mas quem mora lá no norte não consegue imaginar o que é o verão aqui no sul. Aqui no verão no sul, as pessoas não conseguem ficar na rua. Se ficar na rua, morre. Então, basicamente no Rio Grande do Sul, a gente vira picolé no inverno, a gente é torrado no verão e morre de rinite ou afogado nos intervalos, que é o outono e a primavera. Essa é a realidade do nosso Rio Grande do Sul. O pessoal aqui do estado, professor, só vacalha o Rio Grande do Sul. Não, mas provavelmente, você que está me ouvindo, muitos estão fazendo isso, ou seja, atacados da rinite. Por quê? Porque agora, basicamente, nós estamos aí na primavera. Próxima questãozinha. Opa, não é a próxima questãozinha. Agora eu tenho mais um texto, né? Pô, e no fim eu fiz todas as questões anteriores e nós nem nos flagramos que a gente não precisou do texto. Não precisamos do texto. Mas, enfim, tão legal os textos, né? Tem coisas interessantes, então bora ler o textinho. Lá vou eu. O alistamento eleitoral é a primeira fase do processo eleitoral. Consiste em um procedimento administrativo cartorário e compreende 2 atos inconfundíveis: a qualificação e a inscrição da eleitora ou do eleitor. Em outras palavras, realizar o alistamento eleitoral, feito por meio de processamento eletrônico, significa emitir o primeiro título de eleitor. Essa definição consta do glossário eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Continuando. Segundo o glossário, qualificação é a prova de que a cidadã ou cidadão satisfaz as exigências legais para exercer o direito de voto. Já a inscrição faz com que a pessoa passe a integrar o cadastro eleitoral de eleitores da Justiça Eleitoral. É por meio do alistamento que a cidadã ou cidadão adquire seus direitos políticos, podendo votar, se filiar a partido político ou ser votado, se tiver completado a idade mínima para os cargos em disputa na eleição. Olha só que interessante. Esse texto ajudou a gente a raciocinar na questão anterior sobre a capacidade eleitoral passiva de ser votado, né? Bem interessante. Mas, enfim, de acordo com a ordem cronológica das questões, esse texto é para ajudar as próximas questões. Então, lá vou eu, questão 21, sendo comentada agora. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente, e verificando, ter ou alistando mais de uma, considerar-se ao domicílio qualquer delas. Basicamente aqui está copiando o artigo 42, parágrafo único do nosso Código Eleitoral. Tá certo? Lembrando que o conceito de domicílio eleitoral é um conceito mais amplo. O conceito de domicílio eleitoral ele é mais amplo que o conceito de domicílio civil. Então você pode ter qualquer vínculo com aquela comunidade, você não precisa morar naquela cidade para votar, você pode ter um vínculo afetivo, porque você tem seus pais ou amigos lá, você pode ter um vínculo econômico, porque você trabalha naquela cidade, mas mora em outra. Você pode ter um imóvel alugado lá, então você tem algum vínculo. Então, essa nossa afirmação da questão 21 só pode ser certa. E é importante a gente sempre reforçar que o domicílio eleitoral possui um conceito mais amplo que o domicílio civil. Então, show de bola essa questão de número 21, vou marcar certa. Próxima questãozinha, questão 22. Ao julgar o alistamento, poderá o juiz, se tiver dúvida quanto à identidade do requerente ou sobre qualquer outro requisito para o alistamento, converter o julgamento em diligência para que o alistando esclareça ou complete a prova, ou, se for necessário, compareça pessoalmente à sua presença.
Tá certo também. O juiz pode até fazer uma verificação no local de residência do eleitor, que a lei fala in loco, né? Estou tentando lembrar que artigo é esse aqui, está no artigo 45, mas qual parágrafo? Eu acho que o artigo 45, parágrafo 2º do Código Eleitoral está basicamente sendo copiado aqui e, portanto, essa 22, mais uma vez, será certa. E, de novo, a gente não precisou do nosso texto para acertar uma questão, né? Próxima questãozinha. Como causa de cancelamento da inscrição eleitoral, podemos citar a cassação ou perda dos direitos políticos, a pluralidade da inscrição e o falecimento do eleitor. Não. Olha só. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja a perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. O que eu estou falando? Eu estou basicamente lendo para vocês de forma mental o caput do artigo 15 da Constituição Federal. Então é vedada a cassação dos direitos políticos. Eu posso ter a perda ou a suspensão, mas nunca a cassação. Então, de forma automática, a questão 23 eu vou marcar errada. Próxima questãozinha, questão 24 na tela. Nos termos do Código Eleitoral, no que tange ao voto, ele não será obrigatório aos enfermos, aos que se encontrarem fora do seu domicílio e aos funcionários civis e aos militares em serviço que impossibilite de votar. Essa é basicamente a cópia dos incisos, das alíneas do inciso 2 do artigo 6º do Código Eleitoral. Porque olha só, quem está doente não pode ir votar. Depois que a pessoa se recuperar, ela vai lá e justifica a sua ausência às urnas. Se você está fora do seu domicílio, você também não vai votar, está em outra cidade, não vota. Recentemente nós tivemos as eleições municipais. Para você justificar a sua ausência, bastava você ir a alguma sessão de outro município, que a sua situação seria regularizada na justificativa no dia da eleição. E existem funcionários civis e militares que impossibilitem eles de votar. Por exemplo, eu sou um comandante de uma fragata da Marinha, que está em alto mar no dia da eleição. Eu não vou aportar toda a minha força naval para a galera poder votar. Porque, mas o Brasil não está em guerra, beleza? Mas daí eu poderia ser um traficante internacional de drogas que me planejaria para atravessar as nossas águas para trazer drogas bem no dia da eleição. Então, meus amigos, existem funcionários civis e militares que no dia da eleição estarão trabalhando e não poderão votar. Então, essa questão 24 eu vou marcar certo, porque está de acordo com o inciso 2º do artigo 6º do Código Eleitoral. Próxima questão, questão 25. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa, ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor obter passaporte ou carteira de identidade. Na verdade, se você não estiver quite com a Justiça Eleitoral, nós basicamente iremos congelar a sua vida. Você não pode fazer várias coisas, mas nós temos... deixa eu ver que artigo é. Aqui eu vou estar... É artigo 6º ainda, mas agora é parágrafo 3º e tem vários incisos, tá? Eu creio que do passaporte, carteira de identidade é o inciso 5. Então, artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Eleitoral vai estar trazendo situações em que eu não poderei estar realizando se eu não estiver quite com a Justiça Eleitoral. E obter passaporte e carteira de identidade é uma delas. Querem outros exemplos que estão lá no parágrafo 3º? Se você não estiver quite com a Justiça Eleitoral, você não pode fazer concurso público. Se você já for concursado, você não pode receber salário. Se você vai estudar numa universidade federal, você não pode renovar a matrícula. Então, existe uma série de situações que você não poderá fazer se você não estiver quite com a Justiça Eleitoral. E uma delas é que você não poderá obter passaporte ou carteira de identidade. Portanto, essa questão de número 25 será certa. Próxima questãozinha, questão de número 26. Deixa eu ver, está bem centralizada? Tá, podemos tratar dela. Para registro de informações no histórico de inscrição do cadastro eleitoral, serão utilizados os códigos de atualização da situação do eleitor, ASE, reunidos em tabela que constará de provimento da Corregedoria Geral Eleitoral, que detalhará as instruções para sua adequada utilização. Professor do céu, o que é isso? Nunca vi na vida. Se você nunca viu na vida é porque você nunca estudou comigo a Resolução 23659 de 2021 do TSE, que revogou a Resolução 21531 de 2003, Resolução 21538 de 2003, foi revogada pela 23659 do TSE. E aqui, na 23659, o nosso formulário de atualização da situação do eleitor deixou de ser formulário de atualização da situação do eleitor e passou a ser ASE,
que agora é apenas atualização da situação do eleitor. Por que não tem mais formulário? Porque a gente não trabalha mais com papel, é tudo online, é tudo utilizando o sistema Elo, que é um sistema criado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E olhando essa questão de número 26, basicamente estamos copiando aí o artigo 2º da resolução 23659 de 2021 do TSE. Portanto, a questão de número 26 será certa. Próxima questãozinha, questão de número 27. A propósito, a gente não precisou do texto para responder, né? Mas enfim, lá vou eu. Questão de número 27. O acesso a informações constantes do cadastro eleitoral por instituições públicas e privadas e por pessoas físicas se dará conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que tratar do acesso a dados constantes do sistema informatizado da Justiça Eleitoral. Eu estou vendo aqui, estou olhando na apostila impressa, não estou vendo erro aqui. E geralmente, quando é uma legislação que a gente não domina muito, os erros, se a gente ler pelo menos 3 vezes aquela lei, os erros saltam aos nossos olhos igual uma pipoca. Assim, ó, tem coisa errada, e eu não vi nada de errado. Aparentemente, essa questão 27 está copiando o artigo 10 da resolução 23659 de 2021 do TSE. Então, ela vai ser certa. E, de novo, eu não precisei do texto. Próxima questãozinha. A situação da inscrição eleitoral define sua disponibilidade para exercício de mandato eletivo para o instrumento do voto e para a realização das operações do cadastro eleitoral. Aqui tem coisa errada. Pode ver que eu comecei a ler quando eu li mandato. Como assim? A situação da inscrição eleitoral define sua disponibilidade para exercício do mandato? Não. Sabe o que pode acontecer? Pode acontecer de um deputado, um senador, um governador não ir votar e não estar quente com a Justiça Eleitoral. E ele continua exercendo o seu mandato eletivo. Então, a situação da inscrição eleitoral define sua disponibilidade para exercício do voto e para a realização de operações do cadastro eleitoral, que são alistamento, transferência, revisão e segunda via, certo? Mas exercício do mandato não. Então, essa parte aqui está bem errada. Nessa questão 28, eu vou marcar errado. E essa informação você vai encontrar lá no artigo 24 da resolução 23659 de 2021 do TSE. Errada, portanto, a questão de número 28. Próxima questãozinha. A inscrição eleitoral incoincidente. Essa questão aqui tá legal, lembrei dela. Eu criei essa questão porque um aluno me mandou uma dúvida no WhatsApp e ele não entendeu como funciona a inscrição eleitoral incoincidente. Então, eu espero que agora ele domine essa matéria. Olha só, vou retomar a leitura da 29, deixa eu até tomar uma aguinha que eu me emocionei com essa questão. Olha só. A inscrição eleitoral incoincidente ocorre quando estiver agrupada em decorrência do batimento em razão de dados biométricos coletados na operação não coincidirem com os já existentes no cadastro e até a decisão da autoridade judiciária não puder ser objeto de transferência, revisão e figurar necessariamente como não liberada. O que acontece? Essas situações do nosso título, ele define se eu posso votar ou se eu posso movimentar o título, certo? Então, quando eu tenho o título agrupado, eu posso ter várias situações. Eu posso ter o título coincidente, tá? Esse título coincidente pode ser o liberado, que é o título mais antigo, ou o não liberado, que é o título mais recente. Em ambos os casos, eu não poderei movimentar o título, mas no caso da inscrição liberada eu posso votar e da inscrição não liberada eu não posso votar. Daí o aluno mandou uma mensagem falando, e a segunda via? Eu falei, olha só, a situação do título, ela define se eu posso ou não votar e se eu posso movimentar. Quando eu falo se eu posso ou não votar e se eu posso movimentar, nas operações do cadastro eleitoral, movimentação é somente alistamento, transferência e revisão. Portanto, a segunda via é irrelevante eu saber se o título é coincidente liberado, coincidente não liberado ou incoincidente. É irrelevante, não me interessa. Então, a segunda via não é afetada por essas situações. Eu expliquei exatamente isso para ele, ele não entendeu. Talvez porque ele creia que a segunda via seja trancada por algum motivo nessa situação, mas ela não é, tá? Inclusive, no próprio artigo, se eu não me engano, é o artigo 24, inciso 5 ou 6 da resolução, fala sobre isso. E aqui fala que o título não puder ser objeto de transferência e revisão.
Ou seja, eu não estou impedindo a segunda via, certo? Tá, professor, mas tu fez um rolo aí, eu não sei agora se essa questão tá certa ou errada. Essa questão tá certa, porque basicamente está copiando o artigo 24, inciso 5, da resolução 23659 do TSE. Mas eu queria muito colocar ela aqui no simulado já, para encerrar essa dúvida do aluno e eu poder explicar isso para ele. Talvez eu pudesse classificar essa questão aqui como uma questão mediana, né? Porque poucos concurseiros do Brasil dominam a resolução 23659, como os nossos alunos do concurseiro não dominam. Mas, de qualquer forma, se você ainda não domina, eu ainda tenho uma luz para você. Você ainda não perdeu esse concurso. Você tem chance. Por quê? Porque aqui dentro do nosso site, eu ainda tenho, tá? Ainda tenho o nosso curso 90-30, que com apenas 30 dias de estudo, você vai acertar 90% ou mais das questões de direito eleitoral. E se você não acertar 90% ou mais dessas questões de direito eleitoral, eu pego todo o dinheiro que você investiu no meu curso e devolvo para você. Portanto, você estuda sem nenhum risco. Você tem a certeza que você pegou a melhor pessoa no Brasil inteiro para garantir a sua aprovação. Então, se você ainda tem alguma dificuldade, se você ainda patina aqui na Justiça Eleitoral, matricule-se hoje mesmo no nosso método 90-30, que você vai ter a garantia da devolução do seu dinheiro se você não acertar 90% ou mais das suas questões, certo? Ah, mas eu quero um curso completo. Bom, então se matricula no curso completaço. Só que daí esse eu não posso estar garantindo que eu vou devolver o seu dinheiro se você não acertar 90% das questões em 30 dias por dois motivos. Primeiro, o curso é completaço. São várias questões de várias matérias de todo o edital, né? E segundo, eu não posso também me responsabilizar por todos os professores, né? Eu sou professor de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral. Eu sei exatamente o que você ouviu de mim e que você vai passear pelas questões. Mas a matéria do concurso como um todo vai ter português, tem direito administrativo, tem administração pública. Então, eu não posso dar todas as matérias, né? Senão eu vou ficar doidinho, né? Já estou ficando meio carequinha aqui só com Constitucional e Eleitoral, né? Mas, enfim... Questão de número 29, certa, cópia do artigo 24, inciso 5, resolução 23659 do TSE. E essa questão incoincidente aí, espero que você tenha entendido que ela impede a pessoa de fazer transferência, de fazer a revisão e impede a pessoa de votar, mas não impede a segunda via. Última questãozinha aqui. Questão de número 30 na tela, olha só. A transferência será realizada quando a pessoa desejar quando a pessoa desejar alterar o seu domicílio eleitoral em conjunto ou não, com eventual retificação de dados ou regularização da inscrição cancelada, e não for encontrado em seu nome, em município diverso ou no exterior, número de inscrição regular suspensa ou cancelada por motivo que permita a sua reutilização. Tem coisa errada aqui. O que acontece? O eleitor, ele não chega lá na sua frente e fala assim: olá, servidor da Justiça Eleitoral, eu sou o eleitor tal e eu vim aqui realizar a transferência do meu título eleitoral, pois eu estarei mudando meu domicílio eleitoral de uma circunscrição eleitoral para outra. Obviamente que eu sei que se eu estivesse apenas alterando o meu domicílio dentro da mesma circunscrição, eu estaria solicitando para você a sua operação no elo, que será a revisão, ou se eu tivesse nenhum título eleitoral, fosse meu primeiro título, eu estaria pedindo para você, nobre servidor da Justiça Eleitoral, a operação do alistamento. Contudo, todavia, entretanto, se eu perdi o meu título, mas desejo ter o meu título físico, eu estaria pedindo para você, sem nada alterar no meu título, a operação segunda via. Mas nada disso será realizado, pois eu quero alterar o meu domicílio. Portanto, eu já tenho um título e quero transferir esse título de um domicílio eleitoral para outro. Você me compreendeu? Servidor da Justiça Eleitoral. Aí você, como é aluno do professor Pedro Kuhn, como é um concurseirão, você passeou por tudo isso que ele explicou. Só que o eleitor não faz isso. O eleitor chega assim, ó. Vou tirar um tatu e jogar no teu olho, ó. Agora, me dá meu título. Daí tu fica, hã? Me dá meu CPF. Não, mas só um pouquinho aqui, é a Justiça Eleitoral. Ah, então me dá meu título, tu me entendeu? Ah, o senhor quer o título de eleitor, certo. O senhor me consegue o seu documento de identidade, por favor? Daí o que você faz? Você pega o documento, entra no sistema Elo e verifica a situação. Se você não encontrar nenhum título dele, a gente sabe que a operação é alistamento.
Se você encontrar um título dele, você pergunta, ô meu, tá aqui o teu título, já achei. Você vota em tal cidade, o que tu quer fazer? Tu quer transferir o teu título para cá? Você quer mudar algum endereço, algum dado, ou você só quer a segunda via? Segunda via não muda nada. Ah, eu queria mudar o meu título para cá, porque eu voto lá no interior, sabe? Queria votar na capital. Ah, então, meu amigo, você vai fazer a operação transferência. O seu domicílio eleitoral lá do interior vai vir para a capital e eu vou lançar aqui no sistema. Você vai ganhar um novo título, ele permanece com o mesmo número, mas agora a sua circunscrição eleitoral será a capital. Beleza? Beleza. Então, o que eu fiz? Basicamente, eu atendi adequadamente o meu eleitor. E essa transferência, quando ele vai alterar o seu domicílio, só que, para alterar o domicílio, ele precisa ter um título anterior. Porque se ele não tem título, ele não está alterando o domicílio, ele está fazendo um título novo. Daí a operação é alistamento eleitoral e não transferência. E lendo aqui a questão 30, fala que essa transferência será realizada quando a pessoa desejar alterar o seu domicílio eleitoral, em conjunto ou não, com eventual retificação de dados ou regularização da inscrição cancelada. E não for encontrado em seu nome, quando não for encontrado o seu nome outro título, significa que ele não tem título e, portanto, a operação é alistamento e não transferência. E esse não for encontrado o seu nome transforma a questão de número 30 em errada. Para eu fazer a transferência, eu preciso encontrar o título do eleitor, eu preciso encontrar um título no nome dele. E isso vai estar lá no artigo 35, 36, artigo 37 da resolução 23659 de 2021 do TSE. Tá? Então, o gabarito dessa questão de número 30 será errada. Ai, professor, mas essa questão é difícil também. Eu acho que não é tanto. Eu poderia classificar ela como médio, mas eu também não posso ficar só entregando barbadinha aqui no nosso primeiro simulado, né? Senão a galera vai dizer, eu nem vou lá fazer aquele simulado daquele professor lá, eu conheci o professor só no simulado, achei muito barbado. Então também não dá para ser tão barbado assim, eu tenho que encontrar junto com vocês algumas questões interessantes, e essa questão de número 30 aqui é muito legal. Vamos ver aqui o outro TRE dos nossos sonhos. Olha o TRE do Amazonas. Olha que show de bola. Tô vendo ali na garagem, só tem carrão, hein? Ali são os carros dos servidores do TRE. E quando você for servidor do TRE, esquece carrinho, tá? Esse negócio de, eu vou comprar um ninho, um palinho, um festinha. Não. Você só vai andar de carrão. Vai ser só de Corolla pra cima, tá? Corolla eu também já não gosto muito, que é carro de Uber, tá? Mas enfim, é só carrão. Com salário de no mínimo 10 mil na conta, imagina, você vai comprar o carrão dos seus sonhos. E se você não acredita em mim, basta ir na frente de qualquer TRE e verificar os carros que estão estacionados lá. É só carrão. Mas para isso, nós precisamos garantir a nossa aprovação com muita dedicação, muito estudo e muito merecimento. Lembrando que, para nós garantirmos a nossa aprovação, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ser merecedores dessa aprovação. E na noite de hoje, eu fui testemunha do seu merecimento. Não só porque você está comigo até essa hora, não só porque você está comigo até o final desse vídeo, mas também porque eu vi o seu nome lá no ranking. Inclusive, se você não é aluno do Concurseirão, pode colocar aqui nos comentários o seu nome, que eu vou estar procurando você. Vou seguir você no Instagram, você já deve estar seguindo o professor Pedro Kuhn no Instagram, já deve estar seguindo o Concurseirão no Instagram, mas eu quero interagir com você, conversar com você e ajudar você até no momento da posse. De repente você foi nomeado e pergunta, professor, me nomearam para 2 zonas eleitorais diferentes, para onde que eu vou? Bom, eu vou te ajudar de alguma forma, tenha mais absoluta certeza. Mas aqui, se você já é aluno do Concurseirão, você conversa comigo pelos grupos de WhatsApp, você conversa comigo nos comentários abaixo dos nossos vídeos, mas se você não é aluno, já recomendo novamente que você salve aí o meu WhatsApp. Pode ser que de repente você pense assim, não sei se vou salvar, não sei se vou precisar, mas quando você menos espera, você precisa. Então salva aí. Pode ser que você não me mande uma mensagem hoje, não me mande amanhã, mas no futuro próximo você possa precisar de mim. E como eu disse, eu tenho um imenso prazer de ajudar você. E já que eu tenho um imenso prazer de ajudar você, deixa eu fazer um reforço para que você também me ajude, dando aquele like nesse vídeo, seguindo o nosso canal e, se puder, compartilhando o nosso simulado, compartilhando o nosso trabalho aí nos seus grupos de WhatsApp. Avisa que o professor Pedro Kuhn está aqui no nosso canal do YouTube do Concurseirão, está no site www.concurseirão.com.br. Lá você tem materiais gratuitos simulados, tem os melhores cursos para garantir a sua aprovação. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Deus abençoe cada um de vocês que ouviu a minha voz até esse momento,
pois eu tenho certeza que fez uma grande diferença na sua preparação e vamos seguir preparando os melhores materiais, os melhores simulados e principalmente o melhor pré-prova de todo o Brasil para esse nosso concurso nacional unificado da Justiça Eleitoral, porque eu tenho certeza que todos vocês serão aprovados e o seu sucesso será o meu sucesso. Então, beijo no coração e até os próximos eventos. Tchau, tchau.